Olá, este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia. Vamos continuar o nosso estudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a Cristologia, relembrando alguns aspectos que já foi abordado ao longo deste curso. Assim como Deus revelou um pouco da sua natureza através dos títulos atribuídos a ele nas Escrituras, Jesus também recebe outras denominações na Bíblia. Por exemplo, Emanuel, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, Salvador, príncipe da paz, Senhor, verbo, servo, o servo do Senhor, Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o mediador, o pão da vida, a luz, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, Rei, Santo, Alfa e Ômega, raiz e geração de Davi, estrela da manhã, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estes títulos, esses nomes, dizem respeito tanto à sua natureza divina quanto à sua natureza humana. Essa questão das naturezas, ela é tão importante, é tão necessário se pensar sobre isso, que já no primeiro século, os primeiros anos após a formação da igreja, o início do cristianismo, uma heresia muito forte surgiu, chamava-se doceticismo. E o apóstolo João tentou combater isso ao escrever a sua primeira epístola. Ele disse o seguinte: olha, se negarmos, ou aquele que nega que Cristo veio em carne, esta é a doutrina do anticristo. Ou seja, este pensamento que tentava minimizar ou rejeitar que Jesus era 100% homem e veio em carne é demoníaca e é do anticristo. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? O primeiro ponto que nós podemos ressaltar é que era necessário ter uma obediência representativa. Jesus funciona como nosso representante, obedecendo a Deus em todas as coisas, no lugar de Adão. Adão falhou e desobedeceu. E a Bíblia deixa muito clara em Romanos, no capítulo 5, esta comparação entre o primeiro homem, Adão, e o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que o homem falhou no Jardim do Éden, Jesus conseguiu realizar plenamente no seu ministério terreno. Outro aspecto da necessidade dele ser 100% humano era para ser um sacrifício substitutivo. Se Jesus não fosse homem, não poderia ter morrido no nosso lugar e pagar a penalidade devida. O autor de Hebreus vai dizer que convinha que em todas as coisas ele, Jesus, se tornará semelhante aos homens para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, se não havia sacrifício, se não havia sangue derramado, não havia propiciação. E para que isso acontecesse, Jesus precisava ser homem. Um outro aspecto importante é que ele precisava ser o único mediador entre Deus e os homens. Nós estávamos como humanos longe de Deus por causa do nosso pecado. E Jesus se coloca entre nós, humano, e Deus, divino, e funciona como este mediador. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que não há nenhum outro mediador. Não há necessidade de Maria, não há necessidade de santos, não há necessidade de nenhuma outra pessoa ocupando esta função. A função de mediador mostra por que Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Para compadecer-se como sumo sacerdote é outro aspecto ressaltado na Bíblia. Se Jesus não tivesse sido homem, ele não poderia desempenhar esta função. No Antigo Testamento, a imagem do sumo sacerdote era muito forte, porque ele ia levar os pecados dos homens e receber o perdão de Deus, e trazia este perdão de Deus até a congregação. Ou seja, Jesus como o sumo sacerdote, a Bíblia nos diz que não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, ele toma para si esta função. Como homem ele vai até Deus, e como Deus ele vem até os homens, trazendo o perdão e a restauração. Também Jesus precisava ser homem para nos dar exemplo, ser um padrão de vida. A Bíblia fala que nós vamos ser transformados
transformados à imagem de Cristo. Ou seja, Cristo teve uma vida perfeita. Ele nos dá um exemplo contínuo. E nós, como cristãos, precisamos entender a sua função como exemplo para nós. Ele também tem um padrão estabelecido no seu corpo redimido, ou seja, Jesus é o primeiro. Jesus vai na frente e mostra que ele recebeu um corpo incorruptível após a sua ressurreição. Ele está em glória, está em poder, e nós também, a Bíblia afirma, receberemos este corpo, ou seja, esta humanidade transcendente foi mostrada claramente como uma promessa para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Jesus será homem para sempre. Ele não abandonou a sua natureza terrena depois da cruz. A Bíblia fala claramente que na ressurreição ele recebeu este outro corpo, se apresentou aos discípulos, mas preservou as cicatrizes nas suas mãos e no lado. Ele possuía carne e ossos, isso está claro nos relatos do Novo Testamento. Ele comia, esteve ali partilhando do pão, comendo com as pessoas, ou seja, ele podia ser reconhecido, a sua imagem humana, mostrando que esse corpo glorificado é uma promessa importante para a fé cristã. O Jesus homem. Depois que nós entendemos então a sua humanidade, vamos aprofundar um pouco mais esta questão. Afinal de contas, existem mais de 200 profecias sobre o Messias no Antigo Testamento, sendo que durante vários anos da sua vida, Jesus as cumpriu. Muitos judeus o rejeitam até hoje por não ter cumprido todas essas profecias, mas eles não entendem que algumas ainda estão reservadas para a segunda vinda de Jesus, para reinar sobre a terra. O reino messiânico, que será abordado numa próxima lição, é um aspecto fundamental do entendimento da pessoa de Jesus como Rei dos homens. O nome Jesus significa Jeová é a salvação, e a forma que nós usamos é, na verdade, uma corruptela grega para o nome Josué, que tem o mesmo sentido. Cristo não é o seu sobrenome, mas também um título, que significa o ungido, sendo a forma grega da palavra Messias. Então, quando falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de um homem que representava a salvação de Deus, e para isso ele foi separado, para isso ele foi ungido como o enviado, ou o Messias. Quando nós abordamos as questões dogmáticas, o nascimento virginal para nós não é necessário ser debatido, porque entendemos pela fé de que Cristo realmente veio de Deus. Maria foi meramente um instrumento para que isso acontecesse. Mas a Bíblia enfatiza que ainda assim existe a necessidade de se apresentar uma genealogia, ou seja, da onde Jesus, homem, veio. E essa genealogia é mostrada tanto pela parte de Maria quanto pela parte de José. Se nós atentarmos lá para o início de Mateus, veremos que existem 41 homens, levando essa genealogia até Abraão. E Lucas enfatiza a genealogia paterna, com 77 nomes, indo até Adão. Ou seja, Jesus, homem, não está solto. Ele tinha uma família, ele tinha uma ascendência. E ele possuía todas as características de um ser humano normal. Ele possuía um corpo humano, ele se desenvolveu no ventre, ele viveu uma vida como uma criança judia, tendo que aprender a lei, tendo que fazer todos os rituais, tendo participado das festas, se apresentado no templo como um homem e, mais tarde, vem trazendo aspectos humanos na sua convivência com os judeus e não-judeus. Jesus também possuía uma mente humana. Ele crescia em sabedoria, nos diz a Bíblia. Significa que ele passou por um processo de aprendizado, não talvez como as escolas que nós temos hoje, mas dentro daquilo que o ser humano precisa para se desenvolver. Ele aprendeu a falar, possivelmente, outras línguas e conviver com as pessoas que estavam ali, sendo submisso aos seus pais. Jesus possuía alma ou espírito e emoções humanas. Existem vários indicativos de que Jesus possuía alma ou o espírito. Por exemplo, logo antes da sua crucificação, a Bíblia fala que a sua alma estava angustiada, mas João escreve no mesmo capítulo que ele estava angustiado em espírito. Seja como for, é
claro no relato dos evangelhos que Jesus sentia emoções, tristeza, angústia, alegria, indignação, ira e emoções como chorar. Quando nós vemos a maneira com que Jesus se relacionava com as pessoas ao seu redor, vemos que todos o viam e o reconheciam como um homem. E isso, de certa maneira, atrapalhou o seu ministério, por exemplo, em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, pois muitos olhavam para ele e viam não mais do que o filho do carpinteiro. Quando analisamos o título Filho do Homem, também percebemos da importância que o próprio Jesus dá a esse entendimento. O termo Filho do Homem há muitos debates, mas precisamos entender que não é necessariamente a ideia que temos no português. Para o Novo Testamento, Filho do Homem é algo que remete a profecias, que remete a um termo usado pelos profetas no Antigo Testamento. Cristo usou essa expressão para se identificar diante dos seus discípulos. Quando a Bíblia enfatiza a humanidade de Cristo, ela diz que ele se fez carne e habitou entre os homens. Para os judeus, era o resgate daquilo que Daniel e Ezequiel haviam visto e relatado em seus livros. O próprio Jesus disse que ele era homem, mas um aspecto distintivo. João 6,62 diz que o Filho do Homem subirá para o lugar onde primeiro estava. Quando Estevão tem a visão de Jesus ao ser apedrejado, ele fala que via o Filho do Homem à destra de Deus. Todos esses aspectos reforçam aquilo que Cristo tentou ensinar para os judeus. Ele era o Messias, ele estava cumprindo algo que estava predeterminado, mas para isso precisava se fazer homem, habitar entre eles sem abrir mão de ser plenamente Deus. A teologia, quando fala do ministério de Cristo, ela dá uma ênfase muito grande aos seus ofícios. Ou seja, ele veio como Messias para os judeus e desenvolveu 3 cargos muito importantes que o povo de Israel reconhecia. E nós também, como cristãos, reconhecemos os ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. Eram ofícios diferentes. O profeta falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote, como já vimos, oferecia sacrifícios, orações e louvores em favor do povo diante de Deus. E o rei governava o povo como representante do próprio Deus. Vamos pensar um pouco em Cristo como profeta. O Antigo Testamento previa que Jesus seria um profeta, e ele é identificado como tal pelas Escrituras. O próprio Jesus afirmou ser profeta e dizia para aqueles homens que estavam ao seu redor as palavras, as mensagens, as revelações que Deus lhe trazia numa atuação profética. A atuação de Cristo também é profética na sua pregação e no seu ensino. Então, para isso, o que ele fazia? Usava parte da palavra revelada de Deus e acrescentava ou esclarecia, já que a compreensão humana muitas vezes não era completa. A sua pregação usava diferentes ilustrações e também o método humano de perguntas e respostas. Porém, a característica maior era a autoridade, porque o que ele falava não vinha de um mero conhecimento humano. O cumprimento das profecias que ele fez no seu ministério comprovam o seu aspecto profético, ou seja, ele previu que Jerusalém seria destruída. Cristo morreu aproximadamente no ano 30 ou 33 e Jerusalém veio a ser destruída no ano 70 e com isso o templo e tudo aquilo que Jesus avisou que iria acontecer, aconteceu. E muitas das suas promessas para o futuro nós cremos que irão acontecer, porque como igreja precisamos reconhecer esse aspecto profético do ministério de Cristo. Cristo como sacerdote. Já vimos um pouco do que significa Jesus ter sido sacerdote ou sumo sacerdote para se apresentar a Deus. Mas no Antigo Testamento a função sacerdotal era muito mais presente, muito mais clara. Não é necessariamente hoje como nós vemos a figura de um líder religioso, um pastor ou um padre ou o que seja. Por quê? O sacerdote fazia algo que era capaz de santificar, de purificar as pessoas quando apresentava seus sacrifícios. E Jesus, então, apresenta o sacrifício que ele mesmo fez, na condição de sumo sacerdote, e traz esse perdão, e traz essa purificação para o povo. Como foi feito isso? Através do sacrifício sem pecado. Não mais com o sangue de animais, que era o sacrifício requerido e aceito no Antigo Testamento, mas com o seu
próprio sangue. Ele também nos dá caminho, ele nos abre continuamente acesso a Deus. Antigamente, somente o sumo sacerdote tinha acesso à parte mais santa do templo. Ele podia ver Deus ou perceber a presença de Deus de uma maneira distinta e voltava para falar para as pessoas como isso acontecia. Mas hoje nós fazemos orações, usamos o nome de Jesus e por causa de reconhecimento do seu caráter como profeta, podemos ter esse acesso livre até Deus. E como sacerdote, Jesus continuamente intercede por nós. Ele ora por nós, a Bíblia fala, através da ação do seu Espírito Santo em nós, mostrando que este acesso ao Pai se dá pela função sacerdotal. Por fim, vamos pensar em Cristo como o Rei. A profecia de Isaías, por exemplo, fala do nascimento de uma criança que se estabeleceria num trono. Esse trono pertencia, desde as promessas do Antigo Testamento, à descendência de Davi, ou seja, ele era uma figura davídica que reinaria sobre o povo. Isso ainda não aconteceu de uma maneira plena, embora ele tenha sido aclamado como rei, ele não ocupou a função de rei. Isso somente acontecerá na sua segunda vinda, mas desde o anúncio no nascimento de Jesus, ele é visto como alguém que vinha para tomar o lugar do rei. Por isso Herodes resolveu eliminá-lo, temendo que esse reino fosse humano. Quando Jesus falou sobre si mesmo, ele disse claramente que era o rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar toda a nação. No Novo Testamento, este reino não é o de Israel, mas sim o de toda a terra, sem excluir os judeus. Jesus não quis tomar sobre si o poder militar, o poder político terreno. Ele respeitou as autoridades constituídas, disse que o povo deveria respeitar a César e avisou para Pilatos: olha, o meu reino não é deste mundo, mas o reino de Jesus é espiritual. No céu ele já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e em breve voltará para estabelecer plenamente o seu aspecto como rei na segunda vida e no reino. Concluímos aqui a segunda parte do ensino da Cristologia. Abordaremos alguns aspectos distintos ainda sobre a figura de Jesus na próxima aula.